Olá e bem-vindo. Hoje a gente mergulha num material que toca num ponto, assim, bem sensível, um paradoxo que eu acho que muita gente que segue a fé cristã já sentiu na pele. Uhum. A questão é a seguinte: a Bíblia descreve a vida que se recebe pela fé como algo, sabe, triunfante, incorruptível, cheia de poder. Certo. Mas aí a gente olha para o espelho, para o dia a dia, e a experiência de muitos é de luta, de cansaço, às vezes até de derrota. Onde é que está a desconexão entre a promessa e a realidade? Essa é a grande tensão, não é? É como receber um convite para um banquete incrível, mas na prática sentir que você está comendo migalhas. Exato. O sentimento de que existe uma riqueza prometida, mas de alguma forma ela não está acessível no cotidiano. Isso pode gerar uma frustração enorme. Frustração é a palavra. E para investigar isso, a gente está com o estudo devocional de Elizabeth Howard, que se aprofunda em passagens bíblicas como Romanos, Efésios. Sim. Então, nosso trabalho aqui hoje é tentar entender o que o texto quer dizer com essa palavra-chave, apropriação. A ideia, pelo que eu entendi, não é se esforçar para ganhar algo novo, Não mesmo. mas descobrir como acessar o que, segundo o material, já foi dado. E o que eu acho fascinante é que o debate todo se resume a uma diferença que parece pequena, mas é gigante. A diferença entre possuir um dom e usufruir desse dom. Boa. O texto parte do princípio de que o problema não está no presente que foi dado, que seria perfeito. A questão estaria na nossa capacidade ou incapacidade de nos apropriarmos dele. Então vamos ver como o material descreve esse processo e principalmente o que isso significa na prática. Perfeito. Então, vamos começar pela base. O texto estabelece primeiro o que, teologicamente, já foi conquistado e entregue. Ele fala de vida eterna, não como algo que só começa depois da morte, mas tipo uma qualidade de vida para agora. Uhum. Fala em ser completo em Cristo, aceito e até de ter uma posição nos lugares celestiais. Parece o pacote completo, sem letras miúdas. E é crucial notar como o texto enquadra isso. Ele descreve esses dons como um fato consumado, sabe? Uma herança já liberada, um presente não retornável. Não retornável, gostei disso. Exato. Não é uma meta a ser alcançada, mas um status que já foi conferido. A premissa é, se você crê, isso já é seu. Ponto. Certo. E é exatamente aí que o material joga a bomba. A pergunta que está no centro de tudo. Por que essa vida vitoriosa e incorruptível não é a experiência de todos os cristãos? A pergunta de $1 milhão. Totalmente. Se o presente é tão perfeito e a entrega foi garantida, por que a encomenda parece não ter chegado para tanta gente? E a resposta que o texto oferece é bem direta, quase cortante. Ele conclui que o problema está na nossa falha em investir o novo eu. A metáfora é de se revestir do Senhor Jesus. Ah, sim. A sugestão é que, apesar de termos recebido um guarda-roupa novo e completo, a gente continua insistindo em usar as roupas velhas e gastas. Continuamos operando no que o texto chama de poder da carne. O que na prática significa viver de acordo com a identidade antiga, mesmo tendo recebido uma nova. É isso. Exatamente. É como ter cidadania num novo país, mas continuar vivendo pelas leis e costumes do antigo. Perfeito. A pessoa não se apropria do que o texto chama de riquezas da graça de Deus. E essa é uma faca de dois gumes. Como assim? Por um lado, pode ser libertador saber que o problema não é a qualidade do tesouro. Por outro, colocar toda a responsabilidade no indivíduo pode gerar uma nova forma de ansiedade. Será que eu estou me apropriando do jeito certo? O que eu estou fazendo de errado? Entendi. Essa ideia de um depósito é poderosa, mas ainda um pouco abstrata. Felizmente, o material não para por aí, né? Ele traz umas imagens do dia a dia que ajudam a gente a sentir o que isso significa. Sim, ele tenta concretizar isso. A primeira grande imagem é a do Espírito Santo atuando como um depósito celestial. Isso. A palavra grega usada em algumas passagens bíblicas é arrabon, que pode ser traduzida como sinal, garantia ou primeira parcela. É um termo comercial. Interessante. Imagine comprar uma casa,
você dá um sinal para garantir que o negócio está fechado. Aquele sinal não é a casa inteira, mas é a prova legal e a garantia de que a casa inteira já é sua. Certo. O texto argumenta que o Espírito Santo na vida da pessoa é essa garantia. A propriedade já foi transferida, mas muitos vivem como se ainda estivessem apenas olhando a vitrine. E aí que as metáforas ficam ainda mais viscerais, quase dolorosas. O texto diz que não se apropriar dessa vida é como ter uma geladeira cheia de comida boa, mas morrer de fome. Nossa! Ou ter um reservatório de água pura e cristalina do lado, mas sentir uma sede desesperadora. São imagens muito fortes. São fortíssimas. E elas ilustram esse paradoxo de ter um recurso abundante e valioso bem ao nosso alcance, mas por algum motivo não o acessar. Exato. No entanto, essas metáforas da geladeira e do reservatório também podem ser um pouco frustrantes, não acha? Elas simplificam a questão a um ponto que pode fazer alguém pensar, então a culpa é toda minha. Por que eu sou o único que não consegue abrir a geladeira? Sim, pode soar um pouco acusatório, como se fosse uma escolha simples e óbvia que a pessoa teimosamente se recusa a fazer. Exato. E eu acredito que o texto tenta resolver essa tensão quando explica como acessar esse depósito. Não é com a força do braço, tentando arrombar a porta da geladeira. Certo. O mecanismo proposto é outro? É a fé. A fé é apresentada repetidamente como a mão que se estende e pega o que já está disponível. Não é sobre merecer, é sobre aceitar. O material ainda usa outra analogia que eu achei ótima. A do dinheiro no banco. Ah, essa é muito boa. Ter uma fortuna depositada na sua conta tem pouco valor prático se você não usar o cartão, não fizer um Pix, não sacar o dinheiro. O valor não está só em ter o dinheiro, mas em usá-lo no dia a dia. E essa é a ponte perfeita. Segundo essa visão, a tal vida triunfante já estaria na conta do crente, mas ela precisa ser sacada e usada nas transações diárias da vida. Na paciência com os filhos, na integridade no trabalho. Na paz durante uma crise. Exato. E a ferramenta para esse saque constante seria a fé. Certo. Então o quebra-cabeça começa a se montar. A gente já entendeu o que é a vida depositada e o porquê de muitos não a experienciarem. Agora, a parte crucial, como isso funciona na prática. O como, né? O como. Como se dá esse saque? O texto se aprofunda nisso citando um escritor chamado Miles Stanford. E ele já começa dizendo que apropriar-se não é só ler as verdades bíblicas e concordar com elas. Sim, essa distinção é fundamental. O texto alerta que muitos cristãos leem, pensam, talvez até agradeçam a Deus por essas promessas, mas elas permanecem lá, depositadas e intocadas. Ficam no campo da teoria. Exato. Permanecem como informação, não se tornam experiência. A apropriação, segundo Stanford, é permanecer sobre elas em fé. Permanecer sobre elas em fé. O que exatamente isso quer dizer? Parece um pouco passivo. A princípio pode parecer, mas a ideia não é de passividade, e sim de uma confiança ativa. É como um paciente que confia no médico. Ele não opera a si mesmo, mas ele ativamente se submete ao tratamento, acreditando que o médico sabe o que está fazendo. Entendi a analogia. Permanecer em fé seria essa postura de esperar confiantemente que o Espírito Santo torne aquela verdade parte integrante da nossa vida. Não é um esforço mental para fazer acontecer, mas um abandono confiante para que Deus internalize aquela verdade em nós. E aqui vem o ponto que muda tudo. Isso não é instantâneo. Ah, isso é um alívio. Porque a ideia de que tudo depende de um único ato de fé pode ser bem paralisante. O texto diz que leva tempo. Exatamente. A citação de Stanford é explícita. Leva tempo para provar, viver por ela, aprender suas leis, ser conformado a ela. Isso tira o peso da performance imediata. Graças a Deus. Não é como apertar o interruptor e, de repente, você se torna a pessoa mais paciente do mundo. É um processo. É mais como plantar uma semente e cuidar dela, confiando que ela vai crescer, do que comprar uma planta de plástico já pronta. Isso me parece muito mais alinhado com a experiência humana real. A vida é um processo. E essa ideia nos leva a uma parte do material que, para mim, foi a mais impactante. Qual? A dimensão de longo prazo da formação do caráter.
Stanford define o que é um discípulo de um jeito que eu nunca tinha pensado. É uma definição em tanto, não é? Ele diz que um discípulo não é apenas um aluno, mas alguém que tem uma história. Alguém que tem uma história. Alguém que foi tratado por Deus e experimentou o trabalho formativo do Espírito. A ênfase está na jornada, no processo vivido, nas cicatrizes e no crescimento ao longo do tempo. Eu adorei isso. Sugere um caminho percorrido com altos e baixos, erros e acertos, não uma perfeição estática. E para ilustrar Stanford, conta uma anedota que me deixou de queixo caído. Conta pra gente. Ele fala sobre aspirantes a pregadores que perguntam quanto tempo leva para preparar um bom sermão. E a resposta é chocante. Ele diz, pelo menos 10 anos e provavelmente perto de 20. 20 anos para um sermão. Confesso que quando eu li isso tive que parar e reler. Minha primeira reação foi, que exagero. Claro. Isso não faz o menor sentido. Quem tem 20 anos para preparar uma fala? É uma reação natural, porque a gente pensa em preparar como pesquisar, escrever e ensaiar. Mas a lógica por trás da resposta é de uma profundidade imensa. Qual é a lógica? O ponto dele não é o tempo gasto na pesquisa para aquele sermão específico. O ponto é que, na visão apresentada, Deus está tão interessado na pessoa que entrega a mensagem quanto na mensagem em si. Espera aí, vamos desdobrar isso. Então, o sermão não é só o conteúdo, é também o mensageiro. Precisamente. A ideia é que Deus escolhe usar aqueles em quem ele já trabalhou. A mensagem sobre paciência, por exemplo, só ganha peso e autoridade de verdade quando vem de uma vida que foi forjada na paciência ao longo de anos de provações. Entendi. Os 20 anos não são para preparar o sermão, são para preparar o pregador. É o tempo que leva para que a verdade deixe de ser uma teoria e se torne carne e osso na vida da pessoa. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Isso conecta tudo. O conceito de apropriação deixa de ser um exercício individual de bem-estar espiritual e se torna o próprio processo de amadurecimento. Isso. A apropriação de uma verdade não é só para o meu benefício, mas para me tornar um instrumento mais autêntico, porque aquela verdade se tornou parte de quem eu sou. Não é um hack de fé, é um projeto de vida. Exatamente. Deixa de ser um conceito abstrato e se torna a própria jornada de formação do caráter. É o processo de, ao longo de muito tempo, pela fé, permitir que aquelas verdades depositadas se tornem a estrutura, o esqueleto da sua vida. E isso, por natureza, não pode ser apressado. Então, depois de tudo isso, qual é a grande virada de chave que o material propõe? Se a gente pudesse resumir, a ideia central é que a plenitude espiritual não é algo a ser conquistado do zero, com o nosso esforço. Não. Pelo contrário, é algo que já existe, um depósito que foi concedido e nosso trabalho é aprender a acessá-lo pela fé. Sim, a jornada cristã, por essa ótica, é menos uma batalha para obter algo que não temos e mais uma jornada de descoberta e aprendizado para viver uma realidade interna que, segundo o texto, já foi estabelecida por Deus. É uma mudança de perspectiva brutal. Em vez de lutar para se tornar vitorioso, é aprender a viver como alguém que já recebeu a vitória. Muda o foco do esforço para a confiança. A grande mudança está aí. Passar de uma mentalidade de lutar para obter para uma de aprender a usar o que já se tem. O foco sai do nosso desempenho para alcançar algo e vai para a nossa confiança para acessar algo. Certo. Então, para fechar nossa análise, se a apropriação é esse processo contínuo que leva tempo, que molda quem somos, isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Com certeza. E isso levanta uma questão importante, especialmente para a nossa cultura. Se a apropriação é um processo de fé que leva anos, que é invisível, interno, como o progresso nesse caminho poderia ser medido? Boa pergunta. E de forma ainda mais profunda, será que o próprio ato de tentar medir esse progresso, buscando resultados visíveis, métricas de espiritualidade, não contradiria a própria essência do processo? Talvez o verdadeiro sinal de apropriação seja justamente quando a pessoa para de se preocupar em medir e simplesmente aprende a confiar na jornada.